Olá, amigos do Audiência Carioca. Mais uma vez estamos na área. Eu, Eduardo Moura. Se você está vindo de volta aqui ao nosso canal, muito obrigado pela sua confiança. Agora, se você está vindo pela primeira vez, eu te peço, se inscreva no nosso canal, dê esta oportunidade para o Audiência Carioca, para que a gente possa fazer não só este conteúdo, como outros conteúdos ao longo do ano. E hoje, nesse período ainda de coronavírus, de pandemia, eu estou aqui na minha casa, a Carla Matera também está lá na casa dela, e a gente vai bater esse papo aqui para a gente falar da carreira da Carla, o que vem aí para o futebol ainda no ano de 2020, esse polêmico ano de 2020. E quero te agradecer, Carla. Para mim, você que é um dos grandes nomes do rádio, jornalismo esportivo aqui do Rio de Janeiro. É um prazer, tapete vermelho, para te receber aqui no Audiência Carioca. Muito obrigado, Carla. Não tenho nem roupa para tapete vermelho, mas vamos lá. Obrigada, Edu. A gente já está para bater esse papo faz um tempo, né? Isso. Mas Deus quis que fosse agora, né? A gente tem que acreditar nisso. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Quero te parabenizar também pela tua iniciativa, né? O teu trabalho sério, que sempre faz questão de ouvir os lados, né? Sem ser leviano. Quer dizer, você faz um jornalismo de verdade, tá? Isso, parabéns para você. Pode falar. Não, é que às vezes as pessoas não querem falar, mas a gente tenta sempre ouvir, né? Isso que eu ia falar. Sim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Cada um faz a sua parte. E eu sou feliz com o que eu faço, né? E você estava perguntando sobre a questão da pandemia. Sim, como tem sido para você, Carla, esses dias? Olha, agora as coisas começam a ficar um pouco mais brandas, sabe? Eu fiquei muito assustada, como todo mundo. Ninguém imaginava que ia passar por isso. Então, eu fui trabalhar normalmente numa sexta-feira. Sábado e domingo eu já fiz jogos com portões fechados. E segunda-feira eu já não pude trabalhar. Já tive que trabalhar em casa. Ou seja, foi tudo muito de repente, que para a ficha cair é muito difícil. É uma tristeza, é uma tragédia pelo número de mortes, pelo número de pessoas infectadas, pela dificuldade que a gente tem de ter um suporte de saúde que comporte essa dignidade que todo mundo merece, né? Tá sendo difícil para todo mundo. Agora, ou a gente fica lamentando, ou a gente tenta pegar tudo que for de experiência para tentar se transformar, para tentar transformar esse mundo e para tentar ser um ser melhor. E também fazer o seu melhor. Por exemplo, hoje em dia, a minha casa, falando profissionalmente, né? Porque falando de ser humano, a gente vai muito mais lá a fundo. Hoje a minha casa aqui é um estúdio. Tá dando para ver? Tá dando. A gente está fazendo home office, aqui ó, microfone. Então, quer dizer, o que eu aprendi nesses 2 meses, talvez eu não tenha aprendido nos 21 anos que eu tenho no esporte, de verdade. Né? Você aprende a apurar de longe, você aprende... Geladão, né? Geladão. E geladão que eu sempre... Olha, eu sempre tive muita dificuldade com geladão, porque eu sou muito visceral, sabe? Então eu adoro o barulho da bola batendo ali, fazendo gol, sabe? Barulho da bola na placa de publicidade. Só para te explicar para o pessoal, o geladão é quando vocês não vão ao estádio, né? Vocês vão fazer o jogo no estúdio, né? Exatamente. A gente chama de geladão ou off-tube, né? Mas eu digo que é geladão porque é uma fria, porque é um saco fazer geladão, né? Eu imagino. Então, o narrador, então, né? Quando o sinal cai do operador... Imagino. Nossa Senhora! E quando desistem de transmitir e o narrador não está no local? Que às vezes sobra para o repórter. Né? Então, a gente vai aprendendo até como se comunicar e como ser até mais carinhoso com essa distância. Certo. Né? Eu acho que vai sair todo mundo se abraçando igual louco depois. Com certeza.
Já estão até dizendo que vão fazer aí o dia do reencontro, né? Até para agitar o comércio aí, é o que se especula. Carla, O meu filho disse que vai ter que ter folga na escola, vai ter que ter pelo menos um feriado na escola. Carla, e como é que então está sendo então, esse trabalho da TV, na TV? Como é que você estava indo para os clubes, ia com microfone, ia com câmera, e agora você está fazendo tudo de casa. Como é que é o processo de Sim. apuração, o processo de produção, até você mandar o material lá para a Band para os donos da bola? Bom, vamos lá. O processo, ele não para, né? Uhum. São 24 horas, porque senão, se você dá mole, né? Acontece alguma coisa e você deixa de informar o teu principal motivo, né? Que é o teu telespectador ou o teu ouvinte, seja lá o que for. Uhum. Então, é um trabalho de apuração direto. Eu acordo cedo, ainda tem... Eu que estava acostumada com rádio, né, Edu, que a gente podia entrar assim, ó, espreguiçando ainda. De pijama, né? E de pijama. Não que agora eu não use chinelo de dedo, mas pelo menos a blusinha tá lá bonita. E tem que ter uma maquiagem, uma make e tal, para dar uma melhoradinha, desamassar a latinha de manhã. Então tem todo esse processo que eu não estava acostumada. E depois... só que eu faço isso durante o tempo que eu estou tomando um café e olhando também as notícias, tudo que está rolando. Sim. E buscando entrevistados. Como a gente está nessa fase que a gente não pode convidar o entrevistado e nem pode ir até o entrevistado, então a gente combina com antecedência, mas aí tem que falar com vários assessores. Você sabe muito bem como é que é isso, né? E a assessoria ajuda, né? A assessoria ajuda às vezes. Olha, eu passei por algumas fases, assim. Quando eu comecei, não tinha essa coisa, era direto. Quero falar contigo, quero te entrevistar. Depois começou aquela fase do assessoria de imprensa que não assessorava a imprensa. Agora eu acho que eles estão conseguindo chegar num equilíbrio, tipo, eu vou atender o meu cliente, mas eu também vou atender a imprensa. Essa é a minha impressão, tá? Agora, então tá, e aí eu vou apurando e vou tentando marcar entrevista, vou tentando fazer alguma coisa diferente, porque senão fica aquela coisa chata, né? A gente não tem jogo. Isso que não tem acesso às pessoas. Né, é muito difícil, né? Muito, muito. Olha, tem que tirar leite de pedra, viu? Porque não pode parar, né? A única experiência um pouco parecida que existia com isso, era final de ano, né? Terminou o campeonato e até o início da pré-temporada, que não tinha jogo. Mas aí a gente já tinha ali umas gavetinhas, né? Para quem não sabe, gavetinha que a gente diz, são umas matérias que a gente grava com antecedência, que são frias, são neutras, que a gente pode usar a qualquer momento. Claro. E aí a gente se garante nisso. E aí também tem aquela fase de transferência de um clube para outro e tal. E agora não, agora a gente tem que garimpar. Ou seja, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, tentar se aproximar ao máximo, apesar da distância, né? É muito... Olha, eu não consigo ainda mensurar qual é o impacto disso tudo. Acho que muita coisa vai mudar. Vai. Algumas coisas para melhor, outras para pior, mas eu acho que a gente tem que tentar tirar o melhor possível desse momento. Certo, com certeza. Inclusive, nós não estamos mudando, né? Estamos aqui, né? Por exemplo, não estamos... Não é? Né? Carla, você sempre foi uma profissional notoriamente do rádio, mas já vimos aí que você joga, vão te botar, que a Carla vai lá e faz o gol. Como é que foi essa transição do rádio para a televisão? Porque é um veículo totalmente diferente, né? Não tem, realmente é um veículo, por mais que o rádio já tenha coisa da internet, mas é muito diferente, né? Muito, totalmente diferente. Eu estava até comentando, comecei mesmo como repórter, né, cobrindo o clube na TV,
foi dia 20 de janeiro, quer dizer, fevereiro, março, abril, não tem nem 4 meses. Quer dizer, tem 4 meses agora. E porque minha história toda, 20 anos, eu trabalhei em rádio. Né? Então, era a Carla Matera da Rádio Tupi, era a Carla Matera da Rádio Globo, era a Carla Matera que voltou para a Rádio Tupi, e sempre foi assim. E talvez esse rótulo termine a partir de agora, com essa transição, com essa pandemia toda. Porque aí a gente passa a ter que fazer tudo, né? Então, não foi um processo, não houve uma transição. Eu não tive um sub-23 para passar do júnior para profissional, entendeu? Assim como eu comecei no futebol no susto, eu comecei na TV também sem me programar muito. A experiência que eu tinha de TV era de participar de alguns programas, de comentar jogos pela Fox, pela TV Brasil, e participar de alguns programas. Mas como repórter mesmo, aquela postura assim, peguei o microfone, sei como é que é e tal, isso aí a gente vai aprendendo, e vai aprendendo com todo mundo. A gente vai aprendendo olhando os outros, a gente vai aprendendo com os exemplos que a gente acha que não deve seguir, a gente vai aprendendo muito com os cinegrafistas, com o diretor, produtor, quer dizer, se você estiver aberta a ouvir críticas, que não necessariamente são negativas, né? Claro. A gente consegue aprender no dia a dia. E a minha vida foi toda assim, Edu. Eu não sou muito de planejar. Eu acho que eu desisti um pouco de planejar, porque eu sou muito ansiosa. Então, se eu planejo, aí de repente acontece uma coisa no meio do caminho, e aí eu me atrapalho toda. E graças a Deus as coisas têm acontecido na minha vida assim. Toma, vai ou não vai? Vou. Pois é, e você falou que é ansiosa, acho que todo jornalista é um pouco mesmo, é natural. Tem que ser, da nossa né? Se classe. não for, já pensou ficar lá esperando a notícia chegar. Você falou que você começou do susto, né, no jornalismo esportivo, né? Você Foi. começou no Dia Internacional da Mulher, com mais coincidência, né? Você começou no dia 8 de março de 1999, não foi isso? Exatamente, Edu, foi bem assim. Eu estava na Rádio Tropical, eu era apaixonada por rádio, sempre fui. Eu era guriazinha, 20 e pouquinhos anos, mas eu sempre gostei de rádio, desde criança, mas não imaginava trabalhar em rádio. Aí eu tive uma experiência, depois eu fui trabalhar num museu, na assessoria de imprensa do museu. Nossa, tocava um rebu danado, que aí eu queria fazer evento o tempo todo, era uma coisa de louco. E aí eu comecei a fazer escola de rádio, e aí soube que tinha uma vaga de telefonista na Rádio Tropical. E aí eu liguei para a Rádio Tropical e me candidatei. Eu pensei assim, pô, eu estando ali, já estava fazendo faculdade, aí eu pensei, eu estando ali eu vou aprimorando, né? Eu vou melhorando e tal, e quem sabe não pinta uma vaga para outra coisa. Cheguei e conversei com o dono da rádio, seu Armando Campos, a quem eu sou muito grata até hoje, e aí ele disse, mas por que você quer ser telefonista? Eu falei assim, olha, eu vou jogar real pro senhor. Eu não quero ser telefonista. Eu quero estar perto aqui, que vai que tem uma outra oportunidade. Ele, oportunidade de quê? Eu falei, repórter, locutora. Aí ele, você pode começar amanhã? Aí eu falei, posso. Aí ele disse, então a partir de amanhã, às 7 da manhã, você está aqui, você vai ser a minha noticiarista. Oi, e aí fui. Sempre tremendo, sempre com frio na barriga, que eu sinto até hoje, não tem jeito. Tremo igual vara verde, a minha estreia na Band News agora há pouco tempo, em janeiro também. Foi uma coisa de louco, eu estava extremamente nervosa, eu não estava em rádio há mais de 3 anos. Então tá, vamos lá, voltando ao dia 8 de março. E aí eu fui trabalhando lá com o seu Armando. Dia 8 de março, aquele ano, caiu num domingo. E ia ter torneio início de futebol feminino no Maracanã, que era preliminar de um jogo normal, profissional.
E aí, ele no sábado me chamou e falou assim, olha, Carla, amanhã você estava de folga. Eu falei, não, eu tô. Ele falou, não, você estava, porque amanhã eu quero você no Maracanã. E era uma baita de uma equipe que ele tinha de esporte. Era a primeira FM a colocar esporte no rádio, né? Então, era uma equipe pesada, assim, pesada no sentido de ser muito, muito boa, né? Uhum. E aí, amanhã você vai para o Maracanã. Aí eu falei, fazer o quê? Aí ele falou assim, entrevista. Eu falei assim, mas eu não conheço nada de futebol não, seu Armando. Aí ele falou assim, você já entrevistou médico? Ah, seu Armando. Entende de medicina? Não. Já entrevistou bandido? Já, seu Armando, porque eu tinha feito já matéria policial. Eu falei, já. Você é bandida? Não. Já entrevistou economista? Já. Sabe quanto é 2 mais 2? Então, Carla, vai lá, entrevista jogador de futebol, entrevista torcida e não me enche o saco. Então, foi nessa vibe, assim. Então, eu cheguei lá completamente perdida. Só tinha ido lá para ver o Papai Noel chegar, quando era criança. E não sabia nem o que era um esquema tático. Te juro, de coração, não sabia. Aí eu entrei na cabine, olha só, cara, é mil, eu conto derrota mesmo, não tem problema com isso não. Eu entrei na cabine, aí eu querendo, né, fazer amizade, conheci as pessoas assim, do corredor da rádio. E aí eles estavam comentando alguma coisa, não, 4-3-3, não, 3-5-2. Aí eu muito, como a minha mãe desaparecida, que ela disse que meu nome tinha que ser Carla Aparecida, eu virei e falei assim, olha só, eu sei todos os ônibus que passam por aqui, porque eu estudei ali no Instituto de Educação. Se vocês me disserem, eu posso dizer qual é o ônibus melhor. Aí o Francisco Aiello me tirou da cabine e falou assim, Carla, deixa eu te explicar uma coisa, a gente não está falando de ônibus, a gente está falando de esquema tático. Eu, e aí? O que é isso? E aí eu tenho até hoje, eu tentei achar para mostrar, tá lá em cima no armário, enfim. Ele desenhou o que era um esquema tático, porque para mim era um carinha ali no gol e outros 10 correndo atrás da bola, de cada lado. Para fazer o gol. Para fazer o gol. Para mim o negócio era correr atrás da bola e fazer o gol. De que lado era também, não fazia a menor ideia. E aí, isso foi no domingo. Surpreendentemente, na segunda-feira, eu chego na Rádio Tropical e o senhor Armando falou assim, tá fazendo o que aqui agora? 7 horas da manhã. Eu falei, o que eu sempre fiz. Aí ele falou assim, não, a partir de hoje você está incorporada à equipe de esporte, você vai cobrir futebol feminino. Aí eu pensei, aquilo mesmo que eu pensei, eu falei, ferrou, não sei nada. Meu pai era vivo, era louco por futebol. Agora você imagina o quanto ele não me cornetava das besteiras que eu falava. Fluminense Aí me deu livros também? e mais... Hã? E era Fluminense também? Não, rubro-negro. Muito fanático, muito fanático. E a minha avó, mãe dele, foi a primeira mulher assim que eu vi, ela parava tudo aos domingos para ver o Flamengo jogar. Caramba! E dava pitaco, e era uma coisa assim muito louca. E aí o meu pai começou, não, Carla, é assim. E os colegas me ajudaram muito também, sabe? E aí eu fui fazendo e quando eu vi, eu era a Carla que trabalhava com jornalismo esportivo. E aí chegou onde nós estamos aqui hoje, né? Por aí. Carla, agora vamos falar então aí da questão do futebol. O que você acha que vai acontecer aí? Quais são as perspectivas para você do futebol, especialmente aqui do futebol do Rio de Janeiro? A gente está gravando isso no meio de uma polêmica, onde nós temos Vasco e Flamengo, curiosamente, de um lado, juntos, tentando fazer com que os treinamentos voltem, e de um outro lado, o Fluminense e o Botafogo um pouco mais cautelosos e até criticando o Vasco e Flamengo. O que você acha dessa confusão que acabou virando aí no campo dos bastidores? E o que você acha que vai mudar quando a bola voltar a rolar? Muita coisa, muita coisa. Primeiro que Flamengo e Vasco estarem juntos no mesmo ideal é jamais visto, né? Mas eu entendo os dois lados. Eu entendo que tem muita gente envolvida, tem muita gente passando fome,
tem muita gente precisando de voltar a trabalhar, né? A gente mesmo, por exemplo, na Band News, não tem jogo, e aí? Né? Agora, o que é mais importante, Edu? Sabe? Será que é legal você expor? Você não está expondo jogadores, 20 e poucos jogadores por partida ou por treino. Você está expondo mais de 60 pessoas que envolvem ali aquela galera, mais 60 famílias. Isso porque eu não estou nem falando da possibilidade de voltar a jogar com portões abertos por enquanto. Claro. E tem toda a estrutura, né, Carla? Tem vocês da imprensa que vão trabalhar, tem um cara que vai abrir a porta do estádio, né? Então, todo mundo está envolvido nesse processo. Todo mundo. É a pessoa da limpeza, é a pessoa da manutenção, são os operadores, é o mundo, cara. Todo mundo está envolvido nisso. É o motorista do ônibus, é o motorista do Uber, do táxi que vai te levar, né? E por exemplo, a minha mãe e o meu filho, quando eu chegar de um jogo, como vai ser, né? Imagina um jogador de futebol, é contato. Então, assim, eu entendo do Flamengo, que o Flamengo e o Vasco estejam nessa situação, defendendo a volta ao trabalho, mas a minha opinião é a cautela. Eu fico com o Fluminense e o Botafogo querendo ser mais cautelosos, porque, olha só, a gente não tem uma data, né, para voltar. Se o treino, não dá para fazer um treino com bola ainda, né? Os treinos estão sendo feitos, por exemplo, no Flamengo, no gramado, mas individuais. Então, por que tu vai expor a criatura a um treino, a pegar uma doença dessa e não treinar dentro de casa? Eles têm estrutura dentro da casa deles, sabe? Os preparadores têm condições. Quer dizer, está todo mundo se reinventando. Como é que a gente vai fazer? Então, eu sou pela cautela. Eu acho que tem que esperar. Acho que deve começar no segundo semestre, só julho. Aí é achismo mesmo, não estou falando de apuração. De portões fechados e talvez lá para o final do ano ou só na outra temporada que comece a voltar um pouquinho ao que era antes. Carla, acho que vai ser no geladão para vocês, essa volta aí. Acho que vai ser ainda. Eu tô achando que vai ser. Mas, assim, até praga ou previsão, Edu? Se eu tivesse que palpitar, eu ia palpitar nisso. Agora, outra coisa sobre a estrutura, a gente até fez uma matéria na Audiência Carioca, que me preocupa, são os vendedores ambulantes do Maracanã. Provavelmente não vai mais trabalhar em 2020, pelo menos não nessa função. E existe uma vaquinha na internet para que as pessoas que se sentirem tocadas a ajudar essas famílias, pessoas que já ajudam comprando os produtos do Maracanã quando vão ao estádio, se quiserem, é só pesquisar lá dentro da Audiência Carioca, que tem uma reportagem e tem um link para poder ajudar. Porque é muita gente envolvida, o futebol movimenta muito. Sim! Né? Claro. Tem os pequenos empreendedores também dos bares que tem ali no entorno. Né? Aí você vai dizer, não, mas um cara que tem um bar, ele tem grana. Só que ele tem um monte de funcionário para pagar também. E aí esse funcionário automaticamente prejudicado também. Eu sou super a favor, acho legal demais, acho que é perfeita essa união nesse momento. Olha, Edu, pode me chamar de louca, mas por mim eu ia dizer assim, tá na pandemia, acabou a pandemia, para mundo, para e vamos começar tudo do zero, sabe? Porque a gente está vendo que é um efeito dominó. Todos nós somos vítimas, todos nós. Tanto as pessoas que talvez tenham provocado isso, tanto os vilões quanto os bonzinhos são vítimas. Claro. Você concorda? Claro. Então, eu acho que se a gente não aprender isso agora, esse efeito dominó, e que uma coisa depende da outra, aí a gente não aprende nunca mais.
Vamos então seguindo aqui, Carla. Então, Vamos. e essa identificação com o Fluminense? Porque você é muito identificada com o Fluminense. Eu sei que você é torcedora e você nunca teve problema de dizer isso. Não. Por muitos anos, né, na cobertura do Fluminense, você foi meio que a voz do Fluminense, principalmente na Rádio Tupi, né? Como é que você... Muitos torcedores te procuram do Fluminense assim, para te perguntar: Carla, tá sabendo de alguma coisa? Como é que foi essa referência? Cara, foi muito... Como eu te disse, não foi nada programado, né? Eu não tinha um time, eu era a seleção brasileira, não sabia nada de futebol, então, né? Vai palpitar, vai botar que camisa, né? Então, eu comecei cobrindo o Fluminense. Justamente num... Olha só a sorte da pessoa. Estava caindo o Parreira e entrando o Espinosa, saudoso Espinosa. 99 ainda, né? Aí eu comecei a cobrir clube em 2001 ou 2002. Tá. Antes eu fazia só o extra, assim. Tá bom. Bom, e aí comecei cobrindo o Fluminense. E eu fui tão bem recebida, foi na gestão do Fischel, né, do Davi Fischel, e eu fui tão bem recebida pelos funcionários, que tem alguns até hoje, o GG, o Manelzinho, o Kibe, que são o staff ali, né, que permanece. Eu fui tão acolhida, fui tão ajudada por colegas, por pessoas que estavam lá dentro, que eu acabei virando Fluminense. Quando eu vi, eu estava torcendo loucamente. Eu tenho uma unha no pé, não vou mostrar agora porque eu não fiz a unha, mas que ela é completamente quebrada. Eu já quebrei, já caiu, não sei quantas vezes, porque eu fico atrás do gol ali na placa de publicidade. E aí, quando vai um chute lá fora, eu dou um porradão assim na placa de publicidade, que é um absurdo. E eu fico em cima de dois saquinhos de areia, porque eu sou muito baixinha. Bom, então, é isso aí, o bastidor é esse. E aí eu fui. E aí você começa a torcer pelas pessoas que estão ali. E eu peguei uma galera muito boa, que foi Carlos Alberto, Marcão, Fabiano Heller, Antônio Carlos, Roger, que eram pessoas que me ensinaram e que Renato Gaúcho, que me proporcionaram oportunidades, sabe, de começar. Então, eu comecei a torcer pelas pessoas. E aí, assumidamente Fluminense. O que eu acho que fico mais feliz ainda é que as outras torcidas não me identificam como contra elas, entendeu? Não sou, e não sou mesmo. Aí, quando eu fui trabalhar em São Paulo, eu cobri um pouquinho de cada time, mais o Santos, mais um pouquinho de cada time, mas eu não torcia pelo Santos. Aí que eu botei o anelzinho, a aliancinha com o Fluminense. Porque eu até torcia pelas pessoas, mas aí teve um Fluminense e Santos, eu falei, não, tem que dar Fluminense, sabe? Então, deu. Faz parte. Você trabalhou no Santos, você morava em São Paulo e descia e subia a serra todo dia? Todo dia. Ai, que fase, hein? Que fase, mas olha, foi uma fase tão, tão importante na minha vida. Eu não ia sozinha, eu ia junto com o operador, que virou, quer dizer, tinha um rodízio, né? E aí, assim, a maior parte virou meu amigo. A gente, imagina, a gente passava 4 horas, pelo menos, dentro do carro junto. Então, era todo tipo de assunto e que são meus amigos até hoje. Então, foi um momento muito importante. Depois eu passei a fazer os jogos principais com o Oscar, que era o chefe da equipe, e voltei para o Rio só quando meu pai, infelizmente, adoeceu e eu tinha que tomar uma decisão. Não consegui uma transferência para o do Rio na época, e aí eu pedi demissão e saí. Eu fui no meados dos anos... Final de 2010, foi por aí, né? Não, foi 2009. 2008, final de 2008, por aí. E aí, logo em seguida, eu engravidei, voltei... Não,
não nessa ordem. Eu voltei para Tupi, em seguida engravidei e tenho meu filhote de 10 anos aí, graças a Deus. Mas fiz jogo até 8 meses. É isso, é nesse assunto que eu estava aqui agora que eu ia entrar. Do Xande, né? Você engravidou em 2010 e eu fiz uma pesquisa, né, a respeito do seu trabalho. Tem uma cena que você já até falou algumas vezes em que o Fred, né, ficou muito preocupado com você. Foi no Serra Dourada. Você foi para o Serra Dourada com um barrigão daqueles, sempre atrás do gol. Carla, que loucura aquilo, né? Com aquela barriga, você continuando, indo para o estádio da luta, né? Eu só engordei 29,5 quilos, para você ter ideia. Caramba! Eu também fui muito paparicada, né? Porque tinha um monte de gente. Chegava, trabalhava com 23 homens na Tupi. Aí cada um chegava com alguma coisa gostosa para eu comer. E aí eu ainda chegava lá e falava assim, ai, a gordinha tá cheia de fome. Aí não tinha jeito, não tinha outra forma, né? Mas assim, felizmente eu não tive nenhum enjoo. Então, eu estava mais pesada, mas eu estava numa felicidade tão grande de ter o meu menino ali, que isso não era um peso exatamente, sabe? E aí, quando eu estava no Serra Dourada, e o Fred nem sabia, mas foi, sei lá, acho que 4 dias depois do meu pai ter falecido. Gente, e então foi tudo assim, em um calor. Quem nunca foi a Goiás não tem noção, mas é um calor abafado que parece que você está de máscara. É seco, né? É seco, né? Muito seco. É seco demais. Sabe essa sensação que a gente está agora de estar com máscara? De usar essas máscaras? Então, é mais ou menos aquilo, só que você bota mais, sei lá, 20 graus ali. Então, é uma sensação que dá uma falta de ar. Mas vamos lá, vamos que vamos. Tava lá gordinha, feliz no gramado. Aí o Fred, quando entrou, ele virou e falou assim, aquele jeitinho dele, bem mineiro, né? Aí ele falou, barriguda, pelo amor de Deus, você faz um favor para mim? Eu falei, o Fred está me pedindo um favor. Eu falei, o que é? Ele falou assim, você não entra mais no campo, porque a gente ainda usava cabo, né, para entrevistar. Eu ainda entrava no campo com cabo sujeito a pensar, enfim. E aí ele disse, você promete para mim que você não entra mais no campo? Eu falei assim, Fred, mas é o meu trabalho. Gostaria muito de fazer um favor para você, mas esse é o meu trabalho. Ele falou, sabe o que é? Ele já tinha uma filhinha. Ele falou, eu fico só pensando na Giovana, que é minha filhinha, daqui a pouco você cai com essa barriga, machuca essa criança, vou ficar me sentindo mal. Pelo menos quando você quiser falar comigo, você faz assim, você levanta a mãozinha, que eu vou até você. Eu falei, tá. E o Fred no auge do Fluminense, né? Tá bom, isso foi final de 2009. Final de 2009. Aí eu falei, tá bom, Fred, tá bom. Pois tu acredita que o cara manteve a palavra? E aí isso virou hábito. Por quê? O Fred, que era não só o queridinho da torcida, mas o líder do time, estava fazendo assim, então eu só ficava paradinha com o microfone lá. Tá aqui o Fred, e todo mundo esperando, sabe? Mas ia todo mundo junto e tal, e o pessoal super entendeu, foi muito bem cuidado. Agora, palmas para o Fred pela sensibilidade e pela palavra de ter cumprido isso e ter percebido um momento tão especial, né, na vida de uma profissional. Um cavalheiro. E você está animada se ele vai voltar ou não para o Fluminense? Ele vai voltar, né? Já está com o pezinho aqui, né? Ele é um clube, né? Oi? Ele eu acho que ele está indo no top 2 ou top 3, no máximo entre os ídolos do Fluminense, né? É verdade. Não só pelo que ele representa, eu acho, Edu, que o Fluminense está trazendo de volta mais do que um jogador. A maior preocupação mesmo, de verdade, é trazer um ídolo que a torcida estava carente. Então, eu acho que o Fluminense está investindo num ídolo. Há quanto tempo o Fluminense não tinha um ídolo? Tem um né? tempo. Talvez ele tenha sido o último, né? Talvez ele mesmo tenha sido o último, né? Sim, foi mais recente, né? Então, pelo carisma, pelo caráter, é óbvio, pelo futebol que ele tem.
eu acho muito interessante e aplaudo aí o Mário Bittencourt por estar bancando essa história que para muita gente é loucura, mas eu não acho não. Tá certo. Fred está voltando. Carla, agora eu queria saber de você o seguinte, você falou aí das suas participações no campo, mudou muito, né? Vocês do rádio antigamente entravam no campo, podiam perguntar o que queriam, né? Enfim, Sim. Pelo menos no jogo mudou muito, né? E também mudou um pouco no dia a dia do clube, né? Tem repórter que nem vai mais no clube. Como é que você vê essas mudanças que a tecnologia acabaram mais afastando até os profissionais, né? Do dia a dia dos elencos, né? Porque pensa uma coisa, Edu, você chega para ser entrevistado e tu entra na sala de coletivo e tu não conhece aquelas caras ali. Não conhece a cara de ninguém, não conhece a índole de ninguém. Você nunca deu um bom dia para aquela pessoa. Tu vai ficar travado, né? Claro. Então, antes era muito gostoso, porque você chegava aí, começava, vai começar a Carlinha. Aí eu ia, aí o jogador ia, se referia a mim também, sabia que eu era de tal veículo de comunicação, qual era o meu estilo de trabalho, sabe, que eu não era de sensacionalismo, que o meu trabalho era sério, e assim eles conheciam cada profissional. E aí, hoje em dia não. Hoje em dia você entra numa sala de entrevista, cada um pode fazer uma pergunta, a resposta sei lá, se pergunta para um repórter pergunta, o Edu, você gosta de chocolate? Gosto. Aí o outro vai e pergunta, e como é que foi o seu primeiro gol no Maracanã? Entendeu? É uma coisa que perde completamente a sequência e eu acho que a gente perde muito conteúdo com isso. Tá? Então, assim, o dia a dia ficou chato, sinceramente, porque coletiva, antes a gente podia pegar, por exemplo, 4 jogadores estão à disposição, era tipo uma zona mista. Uhum. Se o jogador não quisesse falar, problema dele, mas eles nunca se negavam. Tá. E era uma coisa mais pessoal. Hoje em dia, você vê assim, os destaques são quase os mesmos em todos os veículos, né? O Fluminense garante que Fred vai chegar. No outro Fred está com o pé já nas Laranjeiras. Outro, 4 anos depois, Fred está de volta. Por quê? Porque a gente não tem oportunidade de falar com outras pessoas, né? Então, a coletiva virou assim uma coisa meio que lugar comum, sabe? Tipo, tu coloca o microfone e não faz tanta diferença ir ou não ir. É só tu ter a sensibilidade de saber o que é mais importante da coletiva. E no campo é mais chato ainda, né? Porque você fica ali literalmente presa, e não é só mais o rádio, TV também. Só a televisão que tem os direitos de imagem que pode ficar no campo e tem a prioridade para entrevistar. E os jogadores normalmente dão a entrevista ali e vazam. E aí a torcida? Numa boa, eu tenho muita consideração por muitos jogadores, muitos, pela história, alguns por conhecer. Agora, cara, as pessoas têm que entender o seguinte, o repórter não está lá porque ele é tiete. Às vezes, a pessoa que é repórter está cagando para o que o jogador vai falar, mas está ali com um comprometimento, com um compromisso de levar a palavra para o torcedor, que também é o cara que paga ele. E quantas aspas boas vocês arrumavam quando podia ali invadir o gramado e calor de emoção? Agora fica aqui no botão. Pode falar palavrão? Claro que pode. O Edmundo já me mandou a merda saindo de campo. Ao vivo ali. E aí eu fui falar, e ele ainda falou meu nome, Carlinha, vai a merda, porque ele estava saindo machucado, expulso injustamente, e ele é o Edmundo, ariano como eu. Então,
Aí as pessoas, aí quando ele falou, vai a merda, Carlinha, aí eu me coloquei assim no lugar dele e as pessoas começaram a dizer, ai, que falta de educação, que falta de... Você estava ao vivo com o microfone na hora? Ao vivo. Caramba. E aí, mas aí eu ainda argumentei. E depois, obviamente, ele me pediu desculpa e tudo. E aí, sabe o que eu disse para ele? O que eu disse no ar? Gente, ok, não foi educado, não foi fofinho ele ter feito isso. Agora, no lugar dele, se eu estirasse a minha coxa, sem previsão de retorno, e ainda fosse expulsa injustamente, eu ia mandar muito mais do que a merda. Porque é no calor da saída que as coisas acontecem. Depois que o cara pensou, foi brifado. Ou seja, a assessoria de imprensa já falou para ele, ó, você pode falar isso, não pode falar aquilo. E aí perde o doce. Camisa, né? Agora tem até que trocar a camisa, tá muito chato agora mesmo. Né? Realmente. O mercado para a mulher, como é que tá? Claro que muita coisa evoluiu, principalmente no esporte, né? Que ainda é, principalmente no rádio. E eu até faço assim, uma crítica ao rádio carioca, e acho um rádio meio muito machista para esporte e para mulher. Temos poucas repórteres do rádio. Você ainda está, né, claro, na Band News, porque agora eu estou com a sua imagem na TV. E tem a Camila Carelli também, ou seja, são poucos nomes, né? Como é que você avalia o mercado ainda? Está difícil ainda para a mulher fazer esporte, fazer rádio esportivo? Quando eu comecei lá em 99, para você ter ideia, eu era a única mulher, não fui a primeira não, tá? Nem a segunda, mas eu era a única mulher a fazer campo em rádio no Brasil. Então eu virava meio que ponto turístico. Eu chegava nos estádios, eu era entrevistada, tipo, o que essa mulher está fazendo aí? E aí, quer dizer, eu era meio que um ET. E as pessoas estavam acostumadas... Não tinha muito, né, Carla? Nessa época, muito, mas... não tinha, né? Não, até TV tinham algumas. Não, no campo não. No campo não. Nos programas, mas assim, como um aperitivinho, um atrativo a mais pro homem que está vendo futebol, entendeu? Era aquela mulher bonitona, gostosona, que não tinha voz. Ela tinha presença e entregava camisa ou presentinho para o entrevistado. Era assim. E no rádio é uma relação absurda, né? Você sabe disso. Era mais ainda, né? Você trabalhava, virava, era uma loucura. Então, muitas mulheres também, eu acho que optaram por não seguir a carreira no rádio, porque é uma escravidão escolhida, mas é uma escravidão, sabe? Cobrir clube em rádio, cara, olha, tem dia que você tem 12 boletins para fazer. Você trabalha de manhã, se o time treina de manhã até meia-noite, quando acaba o programa. Então, eu acho que foi mais uma opção das mulheres escolherem mais a TV, optarem mais pela TV do que pelo rádio. Entendi. É a minha impressão. O que mudou? A gente ganhou voz. A gente não precisa ser o bibelô. A mulher deixou de ser o bibelô calada, sabe aquela história? Fica quieta, dá um sorriso bem bonito e aparece linda. Uhum. Não, agora a gente tem voz, a gente tem opinião, a gente tem outras oportunidades. Então, acho que tem um ambiente meio machista, mas acho que muita mulher é machista também. Então, eu acho que hoje em dia não faz tanta diferença ser mulher ou ser homem para trabalhar com esporte. Não está ainda aquela coisa pau a pau, né? Mas já temos muito mais oportunidades. Claro. E você acha que ainda subestimam muito a mulher, assim, somente quando vai falar de futebol? Ou já a confiança já é mais ou menos parecida, assim?
Acho que as pessoas mais antigas, ou jovens há mais tempo, né, ainda têm um preconceito. Eu lembro uma vez que eu atendi o telefone na Tupi, isso acontecia sempre. E aí era alguém querendo falar, um ouvinte querendo falar com um repórter. Eu atendia e aí a pessoa dizia assim, eu quero falar com o repórter. Eu falei, pois não, pode falar. Não, mas é o repórter do esporte. Aí eu, pois não, pode falar. Mas você é secretária, você não vai poder me atender. Tipo, era inaceitável que uma mulher pudesse atender o telefone do setor de esporte e falar sobre esporte. Não era ouvinte, entendeu? né? Porque se fosse um ouvinte, saberia que você era repórter da... Mas até o ouvinte achava esquisito. Aí, depois, teve um treinador, que eu te peço licença até para não falar o nome, mas foi engraçado. A gente teve uma discussão no ar, uma discussão áspera no ar. Eu não tive maldade, eu juro que eu não tive maldade na pergunta, mas ele se sentiu ofendido com a minha pergunta, porque eu jamais faria isso com um ser humano, né? Antes deles serem treinadores, jogadores, eles são seres humanos, têm família, têm filho, têm pai, têm mãe, enfim. E eu não ia fazer uma sacanagem dessa, mas ele se sentiu sacaneado. Ele achou que eu estava chamando ele de retranqueiro, você já imagina quem é. E eu só perguntei assim, se ele ia colocar a mesma surpresa que ele tinha colocado no jogo anterior, que ele colocou 3 atacantes e ele normalmente botava 1000 zagueiros, entendeu? E aí ele começou a discutir, e era show do Apolinho, e aí ficou aquela discussão e ficou feio. Mais para ele, porque ele foi mais agressivo, assim, o jeito de falar. E eu não sou a pessoa mais fofa do mundo, né, Edu? Você é muito reta, né, Carla? Você sempre foi muito reta, né? Você é muito reta nas perguntas, né? Eu lembro você na Rádio Globo há pouco tempo, quando o Marcão estava treinando o Fluminense, um jogo com o Cruzeiro, lá no Mineirão, e você já tacou o microfone nele e perguntou, Marcão, você continua? E assim, tava calor o Fluminense estava mal naquele ano, acho que foi 2016 ou 2017? Foi 17. Eu acho que foi 16. 16. E você pergunta, você fala, gente, a Carla já chega na canela, né? Marcão, você continua? Teve uma também que aquela briga do Romário com o Alexandre Gama, num jogo com o Goiás, lá no ônibus, né? Logo depois daquilo, o Romário entrou em campo e o Fluminense perdeu, acho que por 4-1, uma coisa assim. E aí ficou uma situação muito desagradável para o Gama, né, que tirou o Romário e o Fluminense começou a render melhor. Aí ficou aquele clima assim, tipo, quem vai fazer a primeira pergunta, né? Foi, né? E a primeira pessoa que foi entrevistada não foi o Gama, que normalmente é o treinador, que é o primeiro a ser entrevistado, né? Foi o Davi Fischel. Eu peguei o microfone. Presidente, boa noite. Boa noite. Quem fica? O Gama ou o Romário? Acabou. Aí ele falou assim, fica o Gama. Caramba. Olha só, não era o que a gente queria saber? Conseguiu o furo, né? E você conseguiu o furo, né? Ao vivo. Mas assim, aí é uma questão até de personalidade mesmo. Vamos direto ao assunto. Eu falo pra cacete, eu sei disso. Mas vamos direto ao assunto, melhor, sabe? Melhor. Eu acho mais digno. Verdade. Resumir aqui a sua carreira. Só esqueci de colocar Tropical, que eu fiquei sabendo agora, mas Tupi, Globo, nas duas passagens, né? Pelas duas. Bradesco Esportes. Fox, né? Fox foi uma passagem bem legal ali pela Copa do Mundo, né? Foi uma participação especial, mas aquele programa era maravilhoso. Né? Aquele que vocês faziam com a Vanessa Rich, né? Era um futebol só de mulheres ali, né? Ai, foi tão gostoso, sabia? Eu fiz acho que 6 ou 7 jogos na Copa do Mundo, mas eu já tinha atuado
durante um ano inteiro como comentarista do futebol feminino, do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Teve a Libertadores também, feminina, que você fez também. Fiz, exatamente. E aí também foi uma baita de uma experiência, né? Ali começou a TV, né? Foi ali. Foi tipo 2014, 2015. Parece que foi ontem. Não é? Pois é. Então, esses dias em casa parece que o tempo não passa mesmo. E só para fechar aqui, 94 FM, que foi uma passagem muito rapidinho, né? Roquete Pinto. Já tinha trabalhado lá também. Já tinha trabalhado antes, já. Tá. News FM. Mas, Carla, você ficou muito identificada com a Rádio Tupi, não é? Foi realmente onde você ficou mais tempo. E a sua saída... Ao todo foram 14 anos. 14 anos nas duas passagens, somando, né? E a sua saída da Rádio Tupi foi num momento muito delicado da rádio, né? Foi no ano de 2016, que é uma coisa pública, todo mundo sabe. A direção da Rádio Tupi, realmente, a gente sabe que tem algumas coisas ali. Eu digo, até de própria experiência também, é muito difícil de você lidar com algumas questões, principalmente quando saem um pouquinho ali da zona de conforto deles. Ficou uma mágoa da rádio, você superou bem, porque foi um momento bem complicado ali, né? Um momento de greve, né? E você aderiu à greve, não foi? Não, eu saí antes da greve. Ah, você saiu antes da greve? Eu pedi rescisão indireta. Certo. Eu não sabia nem que existia isso. Já estava na crise naquela época, né? A gente já estava sem receber há 5 meses, não tinha recebido férias, 13º, e mais 5 meses. Eu sou mãe, sou filha, né? E aí no primeiro mês tu consegue se virar, no segundo mês tu começa a usar o limite do banco, no terceiro mês tu zera o limite do banco, no quarto mês tu entra no cartão, no quinto ferrou, cara. Vai fazer o quê? Né? E aí eu fiquei numa... E a gente não tinha satisfação de ninguém, sabe? Ninguém chegava e dizia, bancava alguma coisa, vai acontecer isso. Nada. A gente continuou sendo cobrado da mesma forma. E aí foi muito difícil. Eu lembro que eu fiquei num domingo aqui, conversei com um advogado que ele me falou, eu acho que você devia pedir rescisão indireta. Aí, o que é isso? Aí ele falou assim, você demitir a Tupi, ou seja, como a Tupi não está cumprindo com as obrigações dela, você pede a rescisão indireta. Enfim, já ganhei em primeira e em segunda instância, não recebi ainda nem um centavo, mas mágoa da Tupi, Edu, eu não posso dizer que eu tenho mágoa da Tupi. Eu passei tanta coisa boa na Tupi. Eu tenho mágoa daquela administração da Tupi que detonou uma coisa que era tão sólida, sabe? Que o seu Alfredo, que era o diretor da Tupi durante, sei lá, acho que 20, 30 anos, que saiu de lá também naquela época, nossa, ele construiu a tal da família, né? Tupi. E, de repente, a família virou aquela família só de foto e Natal, né? Que pato e parente só serve para jogar água na gente. Não, isso é um ditado, eu discordo porque eu amo meus parentes. Mas ficou um clima muito ruim, e eu tenho mágoa, tenho tristeza, e espero que a gente retome, né? Tudo que a gente perdeu em termos de... foi muito tempo dispensado para aquilo, foi muito coração, foi muita paixão para, de repente, você saiu, é mais uma, entendeu? Infelizmente foi isso. Perdeu muito mais a Tupi que você, eu tenho certeza disso. Porque obrigada. Do seu tamanho, do seu gabarito, é difícil, né, de achar no mercado. E é lamentável, obrigada. A rádio está até hoje aí, né, e, quer dizer, eles estão mantendo a rádio no ar. Já conversei com algumas pessoas que dizem que é para pagar as pessoas, né, mas pelo visto não é para todo mundo, pelo menos você aí dizendo que realmente... Não, parece que estão pagando o pessoal que está trabalhando, o pessoal que ficou está recebendo. Comigo, até em entrevistas, dizendo que eles manteriam a rádio no ar para tentar pagar quem saiu. E não é muito a realidade. Pois é.
não é muita a realidade do que a gente ouve. Mas é isso, Carla. Mas agora mudou de novo a administração, né? Então Mudou. eu espero que seja uma melhor administração. Vamos torcer e torcer para que é uma rádio que é um patrimônio do Rio de Janeiro. É inegável. A gente procura. Eu tenho certeza que se você não tivesse passado na Tupi, eu não estaria te procurando aqui, acho que com muito menos chance. Porque foi ali realmente que você fez o seu nome, claro, trilhando a Rádio Globo e nos outros veículos que você não só trabalha hoje, como já trabalhou também. Mas, enfim, né, vamos torcer por dias melhores aí para todo mundo e que cada um consiga aí o que é digno e o que é de merecimento. Carla, estou terminando aqui a parte da entrevista. Eu quero te agradecer. Se você quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Foi um prazer. Eu não considero nem uma entrevista. Eu considero que foi um bate-papo e eu fiquei muito feliz de poder fazer com você esse momento aqui agora. Obrigada, de verdade. E, assim, ficar do outro lado, né, ser entrevistada ao invés de entrevistar, é uma coisa meio estranha, mas você é um baita do entrevistador, porque obrigado. Tu me deixou super à vontade. Tão à vontade que eu falei não sei quanto tempo. Mas eu agradeço muito a oportunidade, agradeço todo mundo que tem me seguido nas redes sociais e durante o tempo que eu fiquei fora, todo mundo dizendo, pô, Carla, volta e tal. E eu com aquela coisa, querendo voltar também, mas voltava, sabe? Era uma coisa muito confusa. Então eu quero agradecer assim, de coração quem respeita o meu trabalho, quem me dá carinho, quem me dá energia para seguir adiante. E tu é um deles. Obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado. Deixa suas redes sociais aí. Se você quiser deixar, YouTube, enfim, fica à vontade. Olha, tem meu Instagram, que é Carla com C, Matera 73, tudo junto, tá? Vou botar embaixo aqui no vídeo depois, fica tranquilo. Vou botar aqui no vídeo. Tá. E o Facebook, que é Carla Matera. É só seguir. Tá certo, pessoal. Esse foi o bate-papo com a Carla Matera. Peço que vocês também curtam as redes sociais do Audiência Carioca. Muito simples, Audiência Carioca. Por favor, se inscreva aqui no nosso canal. E aí, até uma próxima oportunidade, a gente volta a se falar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.